participações. Primeiramente, boa noite para todo mundo, boa noite, Ana, boa noite, Daniela, sejam muito bem-vindas. Primeiramente, gostaria que cada um de vocês fizesse uma pequena apresentação, falasse um pouco sobre as se atuam, essa introduçãozinha geral mesmo. Se você quiser começar, Ana. Ok. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Clara. Eu sou formada em Engenharia Civil pela UFO, formei em 2014 e logo depois de formar, na verdade, eu já fazia estágio e fui contratada por uma empresa do ramo da construção civil em Uberlândia. E lá eu fiquei, assim, no total com, enfim, estágio e não estágio, porque acabou que no final foi tudo a mesma coisa, eu já estava fazendo as mesmas coisas, mudou só a carteira de trabalho mesmo, fiquei lá por 5 anos. Aí depois que eu saí de lá, por fortúnios ou infortúnios, eu vim parar na Hungria e hoje eu sou engenheira de dados de produto aqui na Eaton, que é uma multinacional americana do ramo de engenharia. A Eaton não é uma empresa que normalmente é muito conhecida entre os alunos e entre mesmo os consumidores finais, porque a Eaton costuma fazer somente business to business, então ela não vende para o consumidor final. Mas estamos no ramo de elétrica, hidráulica, aviação, veículos, marinha e militar, golfe, filtração e acho que mais uns 2 ou 3 business diferentes que vão variando dentro desses business maiores. E hoje eu acho que, se eu não me engano, a gente está em mais de 160 países. Então, estamos bem difundidos. Só que a gente fica fora da ótica do público mesmo, porque se você for numa loja na Elétrica Cidade procurar um espelho de tomada, você não vai achar a marca Eaton, mas você vai achar a Schneider, que é a nossa concorrente, e a Eaton vende para a Schneider, e a Schneider vende para o cliente final. Então, é mais ou menos assim que funciona o business. Eu sou da parte de hidráulica, trabalho com Master Data Management. Master Data são todos os dados do produto que não alteram com o tempo, então não são dados operacionais, por exemplo, são cor, dimensões, os dados que são inerentes ao produto, independente da operação dele. E eu gerencio uma base de dados que é da Europa, Oriente Médio e África, então essa base de dados é mundial, mas eu sou Region Owner, então eu sou responsável por Europa, Oriente Médio e África. E é isso, eu acho que... Eu tenho 29 anos, né? Não sei também incluir isso, e, no geral é isso. Muito bom. Daniela, você já tem que fazer a apresentação sua. Bom, em primeiro lugar, boa noite para todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Daniela, sou engenheira química, formada na UFO e na turma da Ana Marta, né, de 1998. Bem diferente do 2014 da Ana. Me formei em 98, daí logo depois que eu me formei, eu já vim morar em São Paulo. Vim com uma mão na frente e outra atrás mesmo, mandando currículo, né? E comecei uma área que não é conhecida na área de engenharia química, não tem nem muito a ver, que é na parte de área limpa, de indústria farmacêutica, mas foi por isso que eu fui parar na área de tratamento de água e efluentes. Dentro dessa área, depois eu trabalhei com sistemas de tratamento de água para a produção de medicamentos, né? Então, tanto água para produção de xaropes, né, quanto de injetáveis, né? E depois saí dessa área para ir para uma outra empresa, né, que trabalhava com tratamento de água, só que tratamento de água para caldeira, para torre de resfriamento, então aí caldeira de alta pressão, né? Então, envolvia outro tipo de... Era a mesma tecnologia, só com designs diferentes, né? Aí saí... Dentro dessa mesma empresa, a gente abriu uma área de tratamento de efluentes, né? Que é a área que eu mais atuo hoje. E ajudei a desenvolver a área, implementar a área de tratamento de efluentes dentro dessa empresa. E na época foi muito desafiador e muito legal, né? Porque eu trabalhei com
uma pessoa que é muito, assim, conhecida na área, então eu aprendi muito sobre tratamento de efluentes e reuso, né? E ele tem uma linha, assim, tinha uma linha totalmente, que eu acho até interessante isso, que a gente entra na faculdade achando que a gente não vai usar nada, né? Que a gente nunca vai usar nada. E isso é justamente a oportunidade que a faculdade te dá é de visualizar, de você saber onde que você vai buscar, se você precisar. E ele tinha uma linha muito acadêmica para trabalhar. E era muito bacana, porque as coisas davam muito certo, né? Assim, dentro daquilo que eu já tinha trabalhado, porque tratamento de água, eu nunca tinha trabalhei com pessoas mais de fora, né? Na parte de tecnologia, então, mas a gente fazia muita coisa sem pensar direito, sem estruturar. E aí, quando eu fui trabalhar, né, a gente foi montar essa área, foi muito bacana, mudou, assim, uma chave na minha cabeça de que realmente a gente precisa, né, dessa parte técnica, de literatura, a gente precisa estudar para a gente conseguir implementar as coisas. Quando eu estava trabalhando nessa área de tratamento de efluentes, eu visitava muitas empresas, né, e empresas muito grandes, empresas na área alimentícia, papeleira, e sempre era um parto, né, para a gente fazer um projeto, porque a gente não tinha quase dado, a gente tinha, né, a pessoa faz uma análise hoje, daqui a 6 meses ela faz outra, e não tinha solidez naqueles dados. Quando você fala em tratamento de água e efluentes, você tem várias tecnologias, é uma engenharia de processo que está ali dentro daquele pacote, então você tem que ter a cabeça para pensar no que você está tratando, a cabeça para pensar no que a tecnologia exige, né? E aí eu enxerguei que isso era um nicho de mercado, né? Fazer essa pré-consultoria antes de você fazer qualquer tipo de projeto. E aí eu montar aí a minha empresa que chama Mais Sustentabilidade. Eu queria que ela chamasse uma consultoria mais, porque eu queria que fosse uma somatória. Na verdade, eu queria trabalhar lado a lado com o cliente. Só que daí já tinha várias consultorias mais, e aí o que veio na minha cabeça foi mais sustentabilidade, porque eu já trabalhava, estudava um pouco com isso, assim, mas nunca trabalhei muito a fundo a sustentabilidade, sim, um pilar dela que é a área ambiental. E aí eu resolvi montar e fui fazendo projetos, né, na área, mas em 2019 deu uma queda boa aí, né, acho que todo mundo vem passando por alguns processos, e eu resolvi voltar para o mercado. Eu voltei a trabalhar, eu trabalho hoje na De Nora, que é uma multinacional italiana. A De Nora tem 2 frentes, né? Totalmente engenharia química, tá? 90% que está lá dentro é engenheiro químico. Ela faz eletrodos, ela tem 90% do mercado no mundo, assim, é uma tecnologia específica para produção de cloro-soda, principalmente. E ela faz esses eletrodos, e desde uns 10 anos atrás, mais ou menos, ela vem comprando algumas empresas de tratamento de água no mercado. Comprou a Severn Trent, que era uma empresa que eu conhecia já há muito tempo, que é uma das pioneiras em algumas tecnologias, né, na Inglaterra. E aí ela montou uma equipe de tratamento de água, e aí eu faço parte dessa equipe de tratamento de água. E a gente desenvolve aí projetos também para a área industrial, principalmente para saneamento público, e hoje que é um saneamento privado também, né? Porque a gente tem aí uma lei nova e a gente tem algumas concessões aí que estão sendo realizadas no mercado. Então, você tem, esses dias mesmo, teve uma concessão aí da Sanesul, que é a empresa como se fosse Sabesp, ou aí de Uberlândia, que eu esqueci o nome, mas a de Minas Gerais é a Copasa. E ela licitou aí, né, uma concessão em que eles pagam para o governo para eles terem aquela concessão. Então, são de 45 cidades, tem que implementar tratamento de efluentes. E aí eles vão arrecadar com a gente, né, a população, pagando para eles durante aí 30 anos. Depois de 30 anos, fica a critério do governo se isso vai voltar para ser licitado, ou se isso aí vai ser readquirido mesmo pelo Estado, ou pelo município, ou o órgão que estiver federando aí. Então, basicamente, foi isso, né? Hoje, as minhas consultorias, eu trabalho um pouco das minhas consultorias
estou muito mais limitada, né? Porque realmente trabalho aí para a Denora, então assim, dando um overview de quem eu sou na área de meio ambiente. Muito obrigado, Daniela. Agora vamos começar pelo início, né? Gostaria de perguntar para vocês sobre o porquê que vocês escolheram fazer engenharia, porque esse caminho entre todos os outros. Você puder continuar, Daniela? Tá, eu falei para você que assisti uma live, né, sua lá com os outros rumos, e eu me identifiquei com uma resposta, né? Eu, como muitas outras pessoas, eu decidi fazer engenharia porque eu gostava da área de exatas, né? Então, o meu sonho era fazer matemática. Eu nunca fui muito fã da química, eu confesso. Mas eu não sei porque, assim, eu fui fazer engenharia na FEI, e na FEI você não tinha que decidir, você podia entrar sem decidir. E aí você tinha matérias afins em que você ia decidindo para que rumo que você tomava. Meio que foi lá dentro que eu vi que eu gostei dessa área de processo, né? Que é uma área hoje que eu trabalho bastante, né? Eu não trabalho na área de processamento de indústria química, por exemplo, processar pasta de dente, sei lá, ou processar um cosmético, mas trabalho numa área de processo que é processar água, né? Tratar água e efluentes. Então, isso foi uma das coisas que eu me identifiquei, e aí, na época, acabei entrando aí depois passou, acho que foi no 4º semestre, coincidentemente eu encontrei um amigo no corredor, na FEI, e eu já não conseguia mais pagar a faculdade, e prestei uma prova de, transferência, né? E fui para a UF, né? Inclusive eu fui, ele foi também, e me formei lá na UF, aí fiz o restante da faculdade lá, né? E depois de mais ou menos, logo depois que eu saí da UF, eu fiz engenharia de controle, mais especialização, né, que é engenharia de controle ambiental, que tem na Faculdade de Saúde Pública da USP, que hoje não tem mais, porque virou um mestrado, que é um mestrado em meio ambiente e sustentabilidade, né? Então, eu fiz essa pós-graduação, que era na área de tratamento de água, efluentes, envolvia também essa parte de resíduos sólidos, e aí foi aí que eu já comecei a procurar na área de tratamento. Eu achei, né, nesse período, eu já entrei nessa empresa de tratamento de água para a indústria farmacêutica, e uma coisa foi puxando a outra. Muito obrigado. E você, Ana? Por que você optou por esse caminho da engenharia? Acho que estamos todos no mesmo barco. Eu vim também para engenharia porque eu tinha muita facilidade com exatas. Meu pai tinha começado a cursar engenharia na época, na UFA, engenharia tinha o curso básico, que era igual esse esquema da FEI. Tinha um básico, você entrava para engenharia e depois você decidia o que você ia fazer. Então, meu pai chegou a cursar o básico, mas ele não avançou. Mas eu sempre tive muita facilidade com exatas. Aí, eu lembro, assim, que na época da minha 8ª série, foi quando começou as Olimpíadas Brasileiras de Matemática, e eu fui para outras fases, e a minha irmã também tem a mesma facilidade, minha irmã já foi campeã de Olimpíada de Matemática. Então, assim, lá em casa todo mundo tem uma facilidade, assim, com exatas. E aí parece que engenharia assim, nunca foi uma pergunta se eu faria, porque eu cheguei a cogitar matemática e eu lembro que, assim, a conversa na minha casa era porque eu cogitei matemática e administração, porque eu sou técnica em administração, eu fiz o técnico durante o ensino médio. Então, quando eu falei, nossa, estou no 3º colegial, e aí o que vou prestar? Eu lembro da conversa que eu tive com meu pai, falei, pai, acho que vou prestar administração. Aí ele falou, olha, a única coisa que eu vou te falar e sinto muito para quem for da administração estiver assistindo, mas ele falou assim, a única coisa que eu vou te falar um administrador nunca vai ser um engenheiro, mas um engenheiro pode ser um administrador. Então, se você está na dúvida entre engenharia e administração, eu acho que a engenharia vai te dar condição de abrir um leque maior. E aí a civil coincidiu do ano que eu prestei ser exatamente aquele boom do governo Lula, construções, Minha Casa Minha Vida, loucura total, vamos. E de repente, assim, eu lembro que era
medicina, direito e engenharia mecânica, os cursos mais concorridos. E aí passou a ser medicina, direito e engenharia civil, e a engenharia civil passou em muito o número de concorrentes por vaga da engenharia mecânica. E aí foi bem exatamente o meu vestibular, só que acabou, deu certo, eu já estava no país, e enfim, né, acabou dando certo, deu passar e fomos juntos na civil, porque todo mundo empolgou e todo mundo quis fazer civil, de uma hora para outra. Mas a minha ideia original era fazer mecânica, porque era o curso que meu pai teria feito na época, acho que era o que eu tinha mais afinidade. Eu sempre quis trabalhar com Fórmula 1, então, porque eu sou fissurado com Fórmula 1 até hoje, então eu falava assim, vou fazer engenharia mecânica que eu vou trabalhar na Fórmula 1. Então, eu tinha essa ideia, né, de que se eu fizesse engenharia mecânica eu podia trabalhar na Fórmula 1, mas aí na época a Fórmula 1 ficou secundária, perto do número de empregos que surgiu na construção civil, aí foi para a construção civil, mas foi uma escolha feliz, foi uma escolha boa, que me trouxe até aqui. Então. Aí, seguindo já com você, Ana, na graduação, as mulheres ainda são a minoria de engenharia. Aí eu gostaria de saber se vocês passaram por momentos desagradáveis por causa disso, e se vocês têm alguma dica para as mulheres que estão nesse caminho. Momentos desagradáveis por ser mulher, eu acho que independe de graduação, né? A gente passa todos os dias. Sempre tem um engraçadinho para tirar a alegria do nosso dia, né? Mas, assim, a gente com muito bom humor e muita simpatia, né? Supera isso aí, até porque já tá meio acostumado, acho que o Carlos vai ajudando. Mas na engenharia, com certeza. Apesar de que minha turma, nós éramos 10 meninas dos 40, né? Então, não era tão pouca mulher. Então, assim, em relação ao que a gente normalmente vê, apesar de que hoje em dia tem aumentado bastante, né? Mas éramos bem mais mulheres. Só que, assim, já várias situações de machismo, professor cantar, aluna, não só assim, não necessariamente eu, mas outros colegas, e a gente se sentia igualmente ofendida, porque, enfim, o desrespeito é coletivo, né? De subestimar, colega subestimar, professor subestimar, visita técnica, a gente chegar no canteiro e os pedreiros comentarem, apontarem, isso várias vezes. E de uma certa forma, eu acho que a gente fica com aquela sensação de que a gente nunca está atendendo, porque eu sempre fui uma pessoa que fala alto, fala grosso, eu sou muito alta, vocês não estão me vendo pessoalmente, mas eu tenho mais de 1,80 m, então eu já sou uma pessoa que tem uma presença que impõe só de chegar, e aí, por a gente ser assim, por eu ser muito assim, e sou expansiva, aí sempre fui a megera. A Ana é grilada, a Ana é difícil. Eu sempre tive esse rótulo. Mas as meninas que eram mais delicadas, que eram mais fofinhas, eram as trouxas. Então, não tinha o que fazer. Então, assim, se eu for dar algum conselho, seria banque a sua personalidade, porque a crítica vai existir de todo jeito. Se você for muito fofa, você não tem pulso firme. Se você for muito firme, você é uma megera. Então, não vai ter jeito, a crítica vai existir. Muito por ser mulher, mas também por ser humano. Banque sua personalidade, seja quem você é. Se você é feminina, às vezes o pessoal fala isso, né? Na época tinha muito mais esse comentário, que engenharia, mulher macho. Eu odeio essa expressão, eu acho essa expressão péssima. Acho que essa expressão não condiz, essa expressão não representa nada em termos de qualquer sentido que seja, inclusive de nem opção, mas identidade, né, assim, de gênero. Então não tem nada a ver com nada, assim, essa expressão, e tinha muito isso. E às vezes eu lembro que eu tinha uma colega que maquiava, ia sempre maquiada para aula, que é uma coisa que é raríssima na engenharia, né, assim, alguém ir maquiado para a sala de aula. E a menina sempre muito maquiada, de salto alto, aí ela era perua. Ou seja, sempre vai existir comentário, porque a gente era mulher macho e ela era perua, então não tem como agradar, né, efetivamente. Então o negócio é bancar a sua personalidade, ser quem você é mesmo e, né, enfim, ser verdadeiro com você mesmo. E você, Daniela, o que você tem para poder trazer para ti do seu histórico,
de conselhos? Eu já passei também, igual a Ana falou aí, algumas coisas inusitadas, né, na área, não tem como. É uma área muito machista ainda, né, e ainda a engenharia química, eu acho que a gente, talvez seja até um pouco menos, né, de uma mulher que fez engenharia mecânica, por exemplo. Como você vai fazer engenharia mecânica? Como você vai fazer engenharia civil? Vai subir lá, né? Então, assim, eu já passei essas situações, né? Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma apresentação numa empresa muito grande, né? E era uma apresentação de um projeto que eu tinha feito. E aí o diretor de engenharia falou assim, deixa a mocinha falar. Eu acho isso muito pejorativo, entendeu? Assim, eu acho péssimo, né? E aí, na época, eu fiquei muito mal, né? E, coincidentemente, eu li um artigo do Renato Giannini, que foi aí o ministro da Educação, acho que não era na época da Dilma, mas não era nem nessa época, ele nem era ministro, não era nada. Que ele estava querendo dizer o seguinte, que toda vez que a pessoa não tem, e eu isso incorporei na minha vida, quando ela não tem nada para falar de você, nada, ela arruma alguma coisa para te menosprezar. Então, o mocinho era nesse sentido, né? Chama lá, né, coisas que nem podem mais dentro da empresa. Chama lá o motoboy, sei lá, o motoboy, sabe? Falar algumas coisas assim, que você sabe o nome da pessoa, como ele chama, qual é o nome dele. Então, hoje eu vejo que dentro das empresas tem toda uma política para isso. Mas não são todas que se adaptam, se adequam a isso. Não funciona ainda, né? Eu tenho amigos, por exemplo, que trabalham em empresas multinacionais e tem que contratar engenheira elétrica, e ele fala para mim que é difícil contratar engenheira elétrica, não tem no mercado. Cara, onde você está buscando? Tem até um monte que está aí no mercado e você está, mas não tem, eu preciso da engenheira elétrica com experiência em fios e cabos e não sei o quê. Aí arruma um monte de coisa e vai lá e contrata um cara, não, o cara entendia de fios, entendeu? Então, isso eu vejo direto, né? Eu vejo também, eu tenho um amigo que ele fala que ele não contrata mulher porque mulher é muito briguenta, né? Mas assim, eu já vi várias vezes homem dando chilique em reunião, várias, muito mais que mulher, né? Então, é um negócio do rotular, é fácil a gente rotular as pessoas, né? É muito fácil esse mundo machista, de verdade, porque difícil é a gente se posicionar, difícil é a gente ter calma na hora pra não mandar merda, entendeu? Assim, porque, tipo, você não tem outra coisa pra fazer quando a pessoa age dessa maneira com você. Então, assim, o difícil é isso, você conseguir manter a classe, né? Então, eu já passei, um dia eu fazia faculdade de saúde pública, e eu fui uma arrumada, e aí eu precisava ir no cliente, e o cara virou pra mim e falou assim, você vai assim no cliente? Eu, gente, como? Como você acha que eu devia? Não, engenheira, não combina. Eu entendi moda de engenheira, entendeu? Então, são coisas que a gente tem que lidar, eu acho que cada vez menos a gente vai conseguir chegar, né, sei lá, no estágio que está lá fora, mesmo que seja velado ainda, né, muita coisa, porque a Ana trabalha, mora lá fora, e ela sabe que não é assim, né, que tem também preconceito, só que é mais velado, porque tem regras, tem lei, entendeu? Que rege isso daí. Tem uma educação por trás disso, que aqui no Brasil a gente tem ainda esse negócio da educação machista. Eu falo muito isso da geração de homens da minha idade. Eu tenho 47 anos. Os homens da minha idade, eu tenho 2 irmãos. Minha mãe sempre falou para mim que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que estudar, que eu tinha que morar fora, que eu tinha que ser independente, que eu não podia... Eu nunca escutei minha mãe falando pro meu irmão que ele ia ter que lidar com uma mulher independente, entendeu? Então, assim... São coisas que a gente só vai conseguir evoluir passando com o tempo, né? É difícil de lidar? Existe, mas a gente tem que ser resiliente, né? A gente tem que saber como que a gente vai passar, demonstrar aquilo que a gente faz, né? Bem feito, se entregar mesmo nas coisas que a gente está gostando de fazer, que a gente sabe que a gente
e ser humilde também para dar para trás e falar, eu não fiz isso bem. É isso que posiciona uma pessoa, entendeu? Acho que é mais isso. Não é a arrogância, não é a soberba, não é você brigar, não é você... Se você tiver que levantar a voz uma hora, você vai ter que levantar, né? Mas, assim, não é isso. É você focar no que você tem que fazer, né? Então, você foca... Eu lembro exatamente no dia dessa apresentação, eu pensei assim, cara, eu vou focar nessa apresentação. Eu tenho que lembrar de tudo que eu tenho que falar. Eu falei, 2 horas sem parar, né? E aí, as outras pessoas que estavam na reunião se sentiram, né? Se colocaram, depois vieram falar comigo. Desculpa, entendeu? Porque, viram o jeito que ele se posicionou. Então, quer dizer, quem passou vergonha no final foi ele, né? Então, acho que é melhor, assim, eu faço hoje parte também, dentro da Denora, é um grupo pequeno, a gente está começando o grupo de diversidade, né? E, igual a Ana colocou aqui no começo, né? Quantas pessoas tem no PET, não sei o quê, né? A gente pergunta essa mesma coisa dentro da empresa, né? Assim, quantas mulheres, né, tem no PET? A gente se faz essa pergunta também. Tem muitas mulheres, mas em cargo de liderança não tem. Não tem muitas mulheres em cargo de liderança. Tem mulheres, eu concordo, tem mulher lá no financeiro, no administrativo, no RH, entendeu? Se você pegar a engenharia, né, de uma parte, não tem mulher. Né? Tem a secretária do chefe, é assim. Então, acho que... e aí tem até uma proposição aí da ONU, né, que você tem que ter, acho que é pelo menos 50%, né, de mulheres até 2025, não lembro quanto que é. Você tem aí, é pouco até o prazo, não é 30, 2025. E você tem que ter aí X mulheres, pelo menos metade, em cargos de liderança, né? Uma meta que você tem que ter. Eu acho isso importante, entendeu? Porque isso ajuda também, por exemplo, esse meu amigo que falou que é engenheiro elétrico, aquele que não tinha uma capacidade dentro daquilo que ele queria, né? Poxa, qual é o quanto você vai despender? Talvez se você contratar uma pessoa que está menos preparada, e isso eu te falo, já aconteceu isso comigo. Menos preparada, ela vai se empenhar muito mais, entendeu? Em aprender aquilo, né? E ela vai se doar, ela vai fazer. Aconteceu isso comigo até quando a gente foi fazer a área de tratamentos de efluentes, né? Eu queria contratar, o meu chefe queria contratar o Megalomania, eu queria contratar o melhor cara do mercado. O melhor cara do mercado, ele custava, sei lá, o salário da empresa. Aí eu falei, vamos contratar o cara, né? Vamos contratar alguém que não tenha tanta experiência, mas que tenha o quê? Que seja uma pessoa que, sabe, que tem embasamento técnico para a gente conseguir construir, né? Porque a gente não vai vender de hoje para amanhã. Porque esse é o negócio das empresas, é que elas acham que elas vão construir um negócio hoje, amanhã já está vendido, não está. É uma construção isso daí. Então, ia demorar para construir. Você tem que construir um pipeline, você tem que construir um acervo de propostas, um acervo de fornecedor. Você tem que ter parceria, quando você faz um sistema de tratamento de água efluente, envolve um monte de matérias, sabe? Assim, você tem engenharia elétrica, engenharia mecânica, você tem engenharia química, você tem o cara que faz automação, você tem uma série de engenharias envolvidas. Então, você vai. Por que você não contrata um cara de processo para ele começar? Ele tem que ser engenheiro químico, porque, né, se ele trabalhar nessa área, mas ele não precisa ter muita experiência. E foi assim, demais, entendeu? A pessoa que entrou, foi lá e fez acontecer, né? Demorou, fez, talvez tenha sido mais devagar, mas foi impecável, entendeu? O cara se dedicou. Então, assim, eu acho que as empresas vão começar a perceber, né, que nem todo mundo vai estar preparado para aquela vaga, e a gente vai ter que moldar, a gente vai ter que dar a oportunidade da pessoa conhecer, né? Aí eu fico me lembrando de várias coisas, né? Esses dias mesmo tinha uma vaga dentro da Denora, e a vaga era para engenheiro químico,
tem uma pessoa que trabalha comigo em engenharia química, aí eu fui conversar com a RH, tipo, para pedir, né, se ela não podia concorrer para essa vaga. E aí porque ela não poderia concorrer porque ela não tem experiência no mercado de cloro-soda, né? Eu acho que, tudo bem, eu acho muito difícil alguém que acabou de se formar, alguém que saiu de uma faculdade vai ter experiência em processo de cloro-soda, né? A gente o cara tinha que ter trabalhado na Carbocloro, né? Porque praticamente eles dominam o mercado. Então, acho difícil. Por que não fazer isso, né? Uma empresa grande, né? Pode mandar para fora, entendeu? Você pode conhecer o mundo dentro, né? Tem Denora no mundo inteiro, tem, sei lá, nos Estados Unidos, tem né? Por que não investir em alguém que possa, né, começar do zero, mas que vai aprender, que vai se dedicar, né, é isso que a gente está falando, vai demorar um pouco mais, alguém vai ter que andar um pouco mais com ela no campo, mas por que não investir, né? Mas a cabeça das empresas ainda é um pouco fechada e isso é normal, né? Não é uma particularidade nenhuma. É assim que acontece, né? E aí, se a gente pegar, então, outros aí, mulher sofre preconceito, gay sofre preconceito, negro sofre preconceito, assim, são mais até, né, do que a gente vê, do que a gente vivencia, né? A gente tem muito para aprender ainda, né? De que, na verdade, a gente tem que parar de pensar que a gente quer tudo pronto. Isso é uma cultura muito forte ainda dentro aqui do Brasil, eu vejo isso. E começar a gerar oportunidade, entendeu? Para as pessoas. Eu falo, né? Não, tranquilo. À vontade. Aí, gente, só fazendo um adendo aqui. Avisar a todos que o nosso PS do PET está aberto, se vocês se inscrever, fiquem à vontade, estão todos mais que convidados a participarem, e lembrá-los que logo mais nós vamos estar disponibilizando os certificados, os formulários, vão lá, preenchem seu nome, seus dados, para poder fazer, ok? Aí, seguindo essa linha de raciocínio, eu queria saber se aí na Hungria tem a mesma experiência, se você pensa que aí as mulheres precisam ser mais bem aqui pergunta mais fácil. Você acha que o perfil do mercado de trabalho é mais exigente com as mulheres do que com os homens também aí? Em todo lugar, né? Assim, eu continuo afirmando isso é uma coisa igual a Daniela falou, esse preconceito ainda existe, é inerente a tudo. Eu acho que aqui, não porque é a Hungria, mas por causa do ambiente de trabalho em que eu estou inserida, um ambiente de multinacional, com uma outra cabeça, existem iniciativas para tentar contornar isso. Mas, da mesma forma que a Daniela falou, quando a gente olha para a administração, para os executivos, quase nenhuma mulher. Muito poucas no mundo, não só na Hungria, assim, quando eu olho para o executivo da minha empresa mundial, pouquíssimas mulheres. E assim, tem pessoas de cor? Tem pessoas de cor. Tem mulheres? Tem LGBT? Provavelmente tem, são coisas que a gente tem, muitas vezes nem sabe. Mas acho que, e não só falando assim da Eaton, mas de uma forma geral, vejo assim, diversidade, estamos trabalhando, inclusão, ainda um caminho muito cheio de, vamos falar assim, de pedras que a gente precisa tirar, sabe? Porque vejo, por exemplo, cenários e várias empresas aqui que têm N pessoas de origens diferentes, assim, o escritório que eu trabalho tem 700 funcionários, tem escritório aqui que tem 3.000 funcionários, e tem pessoas de origens diferentes, 50 nacionalidades diferentes, falam não sei quantas línguas diferentes, mas você chega no escritório, o meu setor só tem pessoas húngaras e eles só conversam em húngaro. Eu não falo húngaro.
Então, começa nas coisas que são pequenininhas, sabe? Assim, que parece bobagem, mas todo mundo sabe falar inglês. Eu sou a única pessoa do setor que não fala húngaro. E eu chego e as 3 pessoas do meu time, que são 3 homens, conversam entre eles em húngaro. Ou seja, eu não tenho condição de fazer parte da realidade do escritório de uma forma integral se as pessoas escolhem me tirar dessa realidade. E isso é para todos os outros setores de minoria. A gente continua excluindo as mulheres quando a gente fica na bolinha dos meninos que fica ali fazendo piadinha e comentando da menina que foi de shortinho curto. A gente continua excluindo o grupo LGBT quando a gente fica com esse comentário da mulher macho, quando tem algum menino da turma que tem uma expressão um pouco mais feminina, e isso não significa nada, mas aí fica a conversinha paralela falando do menino. Quando, em todos os sentidos, e mesmo uma coisa que agora é muito mais velada no Brasil, apesar de ainda existir descaradamente muito mais velada, mas que aqui eu vejo, que são piadas racistas. E aqui eu vejo por quê? Porque na Hungria tem muito menos pessoas de cor. Eles são muito menos acostumados com essa realidade, mas já aconteceu dentro da minha casa, no meu aniversário, uma pessoa falar para nós, para mim, para os meus amigos, uma pessoa que era amigo de amigo que veio parar aqui, falar simplesmente que as pessoas, não, peraí, você não está entendendo, os húngaros sofrem preconceito. A gente, sabe, assim, a noção é essa. E quando eu cheguei na empresa, eu tive uma discussão com o meu par de trabalho, que é húngaro, e ele falou para mim exatamente essa frase. Deve ser, então, porque os brasileiros são burros. Ele nem conhecia. Isso a gente não tinha um mês que estava trabalhando junto. Então, assim, essa foi a recepção. Eu acho que existe muita mentalidade atrasada, mas aí a gente tem que entender de onde a gente está falando, do contexto que a gente está falando. A Hungria é um país que viveu intensamente o comunismo, de uma forma muito dolorida. A Hungria deixou de ser comunista em 1991, que foi o ano que eu nasci. Então, eu fui criada por pais capitalistas, por pais que estavam inseridos num contexto de globalização, por mais que o Brasil tivesse vivido uma ditadura por 20 anos. Independente disso, o Brasil estava em outro momento em relação à Hungria. Então, as pessoas que criaram as pessoas da minha geração têm uma visão completamente diferente. Não conhecem pessoas de cor, não conhecem pessoas que são abertamente homossexuais ou que têm outras identidades, e não dão muito valor para a mulher, porque as mulheres ficavam em casa. Apesar de que a Europa, nesse sentido, tem um pensamento um pouquinho diferente, por quê? Matou-se muitos homens nas guerras. Então, eles não tiveram o que fazer, né? Só tinha mulher. Então, tem que botar a mulher no mercado de trabalho, nesse sentido. Então, aqui eu percebo que tem mais mulheres, que essa questão com o trabalho da mulher é mais difundida. Por quê? Porque aqui as mulheres trabalham desde 1918, quando morreram os homens todos na guerra, só sobrou mulher, e elas tiveram que assumir os postos de trabalho. Mas existe um preconceito xenófobo, existe racismo, existe machismo, existe homofobia, todo tipo de preconceito continua existindo da mesma forma que, de formas que talvez, por exemplo, no Brasil, às vezes eu não sentiria, e aqui eu sinto, porque sou brasileira, porque não sou local. Então, às vezes, isso ajuda a gente até a perceber as posturas que a gente mesmo tem para receber outras pessoas em outros contextos, porque eu começo a sentir dores que antes eu não sentia. Eu nunca vou saber o que é sentir a dor de ser uma pessoa de cor, mas agora eu sei o que é sentir a dor de ser uma minoria excluída por raça, porque para eles, o brasileiro não é da mesma raça do europeu. Nós somos uma outra classe. Então, isso é muito dolorido, essa percepção. Mas ajuda a gente a cair a ficha sobre um monte de coisas que a gente já fez. Aí, agora vou abrir espaço para a Vitória perguntar. Ela tinha feito um ponto no chat. Pode ficar à vontade, Vitória.
Boa noite a todos. Obrigada pela fala de vocês. Boa noite. Eu caí recentemente, é isso aqui, vocês estavam falando, e eu pensei, quais medidas que vocês consideram importante para acabar, assim, com tudo isso? Assim, acabar não, mas ter uma diminuição e ter, tipo assim, uma diferença considerável, sabe, futuramente. Porque a gente sabe que tem esses problemas, mas tem uma parte que a gente nunca fala, que são como a gente pode resolver esses problemas. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Muito obrigado pela pergunta, Vitória. Daniela, Ana, algum de vocês quer começar? Vou começar para dar um tempo para a Ana agora. Eu acho que essa parte de metas, né, e cotas que a gente tem aí hoje, ela ajuda muito. Eu sou totalmente a favor, né? Porque ajuda a gente a pensar, né, em como que... Eu escutei isso de uma amiga minha que não é Ana Marta, tá, gente? É professora, mas é professora na USP. E ela falou assim, eu escutei dela, né, que é difícil você ter alunos com cota, porque eles vêm de uma outra escola e com outro nível escolar, né? Eu achei isso... Sim, isso me chocou na hora que ela falou, né? Porque, na verdade, a gente não está aqui para fazer sempre igual e nem para pensar sempre igual. A gente está aqui para a gente pensar diferente mesmo, né? Para a gente achar caminhos para a gente chegar, para a gente incluir as pessoas, né? Eu lembro também de uma amiga minha falando que ela faz relatório de sustentabilidade, né? Hoje ela largou, ela é fotógrafa, não tem nada a ver, engenheira também, e ela fazia relatório de sustentabilidade para multinacionais e tal, e um dia a gerente virou para ela e falou assim, mas não dá para contratar, sei lá, gay, não sei se era mulher, negro, gay, né? Não dá para contratar porque eles não sabem falar inglês, eles chegam aqui sem falar inglês. Sabe o duro que às vezes a pessoa deu para chegar lá? Porque você não tem nenhum... Né? O que é para uma multinacional te colocar num curso de inglês, te dar um período de 2 anos, 1 ano que seja, entendeu? Para você ficar com o inglês fluente como coisa que você... que isso te desconsidera, sabe? É muito feio as pessoas pensarem assim, né? A cota tira o lugar do cara que se prepara. O cara que se prepara para vir aqui para a USP, não sei se vocês já vieram aqui. A USP é uma escola que não tem gente pobre, não tem. O cara que está aí, o cara fez Porto Seguro, entendeu? Não tem como competir uma pessoa que fez uma escola estadual a vida inteira, que não é só isso, né? É que comeu diferente da gente. Chegou em casa e muitas vezes não tinha comida no prato, né? Ou só tinha arroz e feijão, a gente comeu carne todo dia. E isso faz uma puta de uma diferença, né? Eu me lembro uma vez que eu estava dando treinamento, né? No Nordeste, e aí eu tinha alunos que eles estavam fazendo técnico e mecatrônica, eles não faziam conta de parênteses. Aquilo matou. Eu fui pensando assim, por que ninguém investe numa escola técnica aqui, entendeu? Num segundo grau, né? Uma empresa não investe no segundo... porque se a gente investir, ele vai embora. Bom que ele vai embora, né? Pelo menos você não vai ficar com ele assim, sabe? Sem dar oportunidade para você e para ele para crescer, né? Então, assim, a cabeça ainda é muito pequena, né? É muito fechada. Isso é reflexo mesmo de uma sociedade que ainda é muito machista, é muito elitista, é muito, sabe? É muito tudo que há de ruim, né? Mas, como a Ana falou, a gente também já foi um pouco assim, né? Eu me lembro disso, né? Que tem algumas coisas que eu falava que eram erradas, entendeu? E eu não me dava conta de que aquilo era errado. Só foi me cair a ficha mais velha, como várias coisas que eu já fiz na minha vida, independente que seja essa área de preconceito ou não, e me caíram a ficha com o tempo. Então, eu acho assim, o tempo, né, vai trazer muita coisa boa pra gente, mas assim, em tudo,
que a gente tem que aprender na vida da gente, não é de hoje para amanhã, é uma construção. Né? Então, não adianta a gente esperar que, não, mas colocou cota, mas você tá vendo aí um monte de gente, calma, cara, é uma coisa de cada vez, né? Vamos evoluir as coisas, né? A gente deu Bolsa Família lá atrás, e um monte de gente parou de comer, bem, porque ele só come farinha, entendeu? Então, não começa a olhar para quem se desenvolveu. Para de olhar para quem não ia se desenvolver e ia morrer de fome se não tivesse aquilo lá, né? Para quem se desenvolveu, vai se desenvolver. Eu vi uma palestra de uma mulher que ela tem uma ONG dentro da favela do Maré. Sabe qual é o índice dela dentro da favela do Maré? É tipo, de 1.000 é 1 que ela tira para ir para a faculdade, entendeu? No ano. Não tem como que você vai concorrer com o tráfico? O tráfico é ótimo, entendeu? Ele traz status, ele traz dinheiro, ele traz um monte de coisa muito rápida. Pensa no cara que ele tem que sair lá da favela da Maré, pegar um trem, metrô, pegar ônibus para chegar na escola, depois 3 horas, estudar, voltar para casa, chegar em casa, ver o pai, a mãe, o pai bater na mãe, ver a mãe que não tem dinheiro para fazer comida. Pensa, o irmão passando fome. É muita força de vontade, né? Então, assim, essa construção não vai ser. E, assim, hoje a gente tem que medir índices, não é pelo quanto, né, que a gente... só o quanto de mulheres, por exemplo, que estão a gente tem que achar outras maneiras de a gente medir essa eficiência, né? Porque vai ter outras maneiras. Beleza, a gente não tem encargos de gestão, né? A gente ainda não tem, mas vamos pensar por área, sabe? Começar a ter outros indicadores para a gente conseguir visualizar a evolução, porque ela é lenta, né? Então, dessa mesma mulher da favela da Maré, o índice hoje dela não é de quem vai para a faculdade, o índice hoje dela é de quem não vai para a criminalidade. Quantas pessoas que ela tira da criminalidade? Então, de 1.000, ela tem um índice lá que é tipo 990, de 1990 que estudaram, de 1990 de 1.000 que estudaram com ela, 990 não vão para o crime. E isso para ela já é a glória. Se o cara vai ser o que ele quiser ser, ok, você não vai fazer faculdade, mas ela já conseguiu que ele não fosse para o crime. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar, né? O modo da gente começar a medir, sem querer resultado, a gente tem que pensar como que a gente vai chegar no resultado. Primeiro de tudo, ter métrica para isso. E aí, sim, a gente com o tempo ir construindo, né? Então, acho que essas medidas vão ser ótimas, né? A gente tem essa parte de educação também, a própria vida da gente, né, dá vários tapas na cara e a gente aprende também o que é certo, o que não estava certo, o que a gente estava fazendo. Então, acho que tudo isso é uma construção mesmo. A gente vai ter que ter um tempo, né, para a gente conseguir ver um efeito claro, mas eu acho que essas medidas, essa parte de diversidade dentro das empresas, é muito importante. Aí, Ana, rapidinho, antes de você começar a falar, só para avisar que o formulário para avaliação e inscrição do evento de artificial já está no chat, está disponível, mas continue até o final, deixa eu fazer depois, só está avisando, já está liberado, ok? Pode seguir, Ana. Então, Vitória, acho sua pergunta muito importante, necessária, né? Porque falar sobre problema é muito bom, muito bom falar de problema e criar problema e problema puxando problema e, né, assim, crescer nisso é uma delícia, porque aí você não precisa pensar, né? Você só está apontando o que você está vendo. Mas falar de solução é muito difícil. Então, sim, da mesma forma que a Daniela falou, eu concordo que as medidas de diversidade atuais, as cotas e outras proposições, são medidas paliativas, são medidas para esse momento, porque o sistema está tão corrompido, está tão estragado, que a gente precisa fazer um mínimo para tentar aumentar a diversidade e a representatividade, para que isso possa se tornar, de certa forma, uma medida de atração para as pessoas que estão nas categorias de minoria.
Então, por exemplo, você tem exatamente o caso aí da favela da Maré. Uma pessoa que pode escolher entre a vida do crime, que vai dar muito dinheiro e muita condição, ou vai escolher entre a vida da faculdade, que não vai prometer nada para ele. Que pode ser uma vida digna e justa, mas que não vai prometer nada, não vai prometer um prato de comida na mesa da família dele. Ao passo que o crime faz essa promessa. O tráfico faz essa promessa. Por quê? Tem dinheiro envolvido. O estudo é um investimento, mas é um investimento a longo prazo. Então, primeira coisa que a gente precisa é pensar no longo prazo, porque pensa-se muito a curto prazo, e a curto prazo são medidas paliativas, mas a gente depende de políticas públicas para fazer isso. Só que o governo tem ciclos de 4 anos. E o governo quer fazer o agora, para mostrar agora, porque ele depende de uma reeleição. E quando não é ele que está tentando se reeleger, ele está tentando reeleger a chapa dele, o partido dele. E o governo nessa coisa, a política, a gente fala assim, né? Ah, mas isso aqui não tem a ver com política. Muito pelo contrário, né? Assim, quando a gente está discutindo minorias, é política o tempo todo, né? E assim, aí o governo não quer fazer, por quê? Porque se ele fizer uma coisa a longo prazo, isso não vai refletir no governo dele, porque para os governos é conveniente que a população continue alienada, porque uma população alienada vota em quem vai na frente dele e põe um prato de comida, e esse trabalho é mais fácil de fazer do que convencer uma população educada. E simplesmente porque aí vira massa de manobra, né? Então ele consegue contornar esse pessoal. Então, dar acesso à educação para as pessoas que são minorias, principalmente para as categorias pobres, é um negócio que para o governo é um tiro no pé. Para qualquer governo é um tiro no pé. Porque, no fundo, eles estão perdendo por si só. Assim, se, né, enfim, quem for fazer um investimento, de todo jeito, assim, eu tenho uma visão bem, vamos falar assim, bem cínica em relação aos governos. Eu acho que todo mundo ali está envolvido em algum grau de corrupção, porque todo mundo está envolvido em algum grau de poder. Mas, nesse sentido, todos os governos que estão envolvidos na corrupção, de alguma forma, querem uma reeleição ou querem uma reeleição do partido, e se ele investir numa determinada situação dessa, pode ser um tiro no pé, porque as pessoas vão deixar. Aí ele está fazendo um trabalho a longo prazo e as pessoas vão falar assim: ele não fez nada nesse governo. Mas não se vê, né? Só se vê o que é mostrado. E esse tipo de trabalho é muito difícil de mostrar, o trabalho que está por trás. Então, tem toda essa. Que está tudo amarrado, né? Então, vai uma coisa puxando a outra e vão ficando, assim, de mãos atadas. Mas por isso, as medidas paliativas. Vamos adotar cotas, vamos discutir. Hoje, eu acho que o mais importante de tudo é abrir o diálogo com as minorias. Mas abrir o diálogo em que sentido? Colocando as minorias em posição de evidência. Aqui na Hungria tem uma mania muito linda de toda vez que vai discutir minorias, eles botam um homem hétero, velho, branco, para dar a opinião dele no assunto. Ou a mesa é composta só dessa categoria. Aqui no Dia da Mulher, e eu já passei por isso, esse foi meu 3º Dia da Mulher aqui, todo ano é a mesma coisa. Em qualquer empresa, não na minha, não. Qualquer empresa vai ter a mesa com 2 mulheres e um homem hétero, velho, branco e rico, que vai discutir o que ele acha sobre a presença da mulher no mercado de trabalho, o que ele pensa sobre as dificuldades de ser mulher, a carga laboral de casa e a carga laboral do trabalho. Eu tive que sentar numa palestra e ouvir um cara falar que ele acha importantíssimo cada um de nós tirar um tempo para si todos os dias. Porque depois que os filhos dele vão dormir e a mulher dele desaparece lá para dentro de casa, ele fica na sala 1 hora pensando no dia dele. O que fica pensando que a mulher dele está fazendo nesse horário, assim? Ele acha que ela foi dormir, ele acha que ela está fazendo uma meditação, porque eu tenho certeza que ela está lavando um prato, eu tenho certeza que ela está pondo a roupa dos meninos para bater, está preparando o lanche dos meninos para a escola no dia seguinte, organizando a casa, arrumando alguma coisa, porque a gente ainda tem mania de falar que homem tem que ajudar em casa, sendo que os 2 moram lá. Homem não tem obrigação de fazer as coisas em casa, homem tem que ajudar. E essa educação continua, porque
A gente vê isso. As mães da minha geração e as mães que são da minha geração e que estão sendo mães agora, continuam propagando uma ideia de que a mulher, chega assim, a menina pequena, ganha cozinha de brinquedo, ganha fogãozinho, ganha uma vassoura e rodo pra mim é tudo, assim, quando uma criança ganha isso, sabe? E os meninos ganham o quê? Carrinho, ganha Lego, ganham coisas que vão estimular o desenvolvimento mental da criança, ao passo que a mulher continua presa naquele cenário de escravidão, podemos dizer assim, sabe? Do lar. Não, mas a mulher tem que saber fazer isso. Gente, então, se quer dar vassoura, dá vassoura e o rodo pro menino também. O menino também tem que aprender. Ó. Todo mundo tem mão, tem perna. Não é assim, ó, pegou, você tem condição de fazer, condições físicas? Levante e faça. Todo mundo tem que saber fazer. Então, isso é, assim, quando a gente fala de criança, tem uma polêmica muito grande, porque isso entra no âmbito familiar, e as pessoas não estão dispostas a discutir como elas criam os filhos deles. Isso é um dodói. As pessoas ficam doentes quando a gente fala disso, porque, olha, você não está criando sua filha. Não, eu? Não. Você vai falar da minha filha? Não. Você pode falar de qualquer um, mas do filho das pessoas, não. Principalmente se for criança. Então, eu sei que Uberlândia tem uma escola de princesas. Escola de princesas, que é uma escola que ensina para a menina de 5 anos como se portar num chá. Gente, o que é isso? Pelo amor de Deus, quem que toma chá? Você vai visitar a rainha? Sabe, assim, que loucura é essa? Sabe, assim, umas coisas que pra mim não faz o menor... Isso é sério. Procure aí do lado da UFO, Escola de Princesas. Isso já foi polêmica em Uberlândia, porque não tem lógica, é um negócio, assim, absurdo. E aí, falta tudo isso, porque aí isso reflete na escola. Aí você pega as meninas, aqui a gente tem na Eton um trabalho que chama STEAM, que é Science, Technology, Engineering, Arts e Math. Então, isso é um projeto de desenvolver, exatas, né, e artes para crianças com foco em meninas. Por quê? As meninas não são incentivadas a isso. Os meninos são. Você chega na escola, a maioria do pessoal que vai bem em exatas são os meninos, que tem um raciocínio lógico, tem um raciocínio espacial. Isso não tem a ver com questões fisiológicas, pode até ter a ver com questões fisiológicas, mas muito mais com questões culturais, sociais, com os estímulos que eles receberam crescendo e que as meninas deixam de receber. Então, isso acaba fazendo muita diferença. Nós que estamos aqui conversando e que somos do ramo da engenharia, somos extremamente privilegiadas. Porque muito provavelmente tivemos uma educação diferente, uma educação que incentivou a busca por isso. Então, falta também da gente, e a gente às vezes é arrogante para admitir, mas falta das mulheres da engenharia ouvir das mulheres da biológicas, das humanas, por que elas não tiveram coragem de se arriscar nas exatas. Porque muitas têm afinidade. Muitas têm afinidade, mas por que você não quis engenharia? Por que você não quis ciências? O que faltou na sua ótica? E a mesma pergunta a gente pode trazer para as pessoas de cor, a gente pode trazer para a comunidade LGBTQ. Devolver essa pergunta e colocar essas pessoas em evidência para ouvir o que eles têm a dizer. Isso falta. Ouvir o que as minorias têm a dizer. Então, faz muita diferença isso. E um espaço igual esse aqui que a gente está discutindo, carreira, o que a gente já passou e trazendo isso para uma geração nova, é muito importante, mas é muito raro. Muito obrigado pela pergunta, Vitória. Se você quiser fazer mais alguma pergunta, quiser acrescentar alguma coisa, sinta-se à vontade. Só agradecer mesmo pela resposta, e eu não sabia da Escola de Princesas, eu estou incrédula, e eu acho que isso daí é um grande ponto de incentivar, porque eu sempre fui incentivada, tipo, a estudar fora e tudo mais, e eu sei de amigas minhas que não foram e não têm condições, sabe, elas vão ser criadas para cuidar do que os pais delas já têm e continuar, sabe, não tem como ir para essa área. E também, tipo assim, a gente também fala numa bolha só, de quem já tá na universidade, quem quer entrar e não tem meio, sabe. Mas eu acho muito válido os pontos que vocês trouxeram e é muito o que a gente precisa, porém, com os governantes que a gente tem, com o sistema que a gente tem, é igual a nada.
Mas é isso, muito obrigada. É só um comentário aqui. Lembrando que quem faz o governo somos nós, né? Então, a gente falar que os governantes que a gente tem são péssimos não rola, porque quem votou nos governantes fomos nós. Posso não ter sangue nas minhas mãos, mas compartilho um país com quem elegeu, e somos um regime democrático, por enquanto. Então, infelizmente, né, assim, isso é uma mentalidade de massa, e aí entra todos esses quesitos aí, né, da alienação, do manter alienado, da fake news, que agora ajuda bastante também, né. Então, enfim, né, mas lembrando que é importante a gente reconhecer o nosso peso nisso aí também. Toda vez que a gente não está disposto a conversar com alguém sobre essa realidade, entender melhor a realidade do outro, toda vez que a gente faz isso, a gente já está permitindo que alguma coisa muito ruim aconteça no futuro. E às vezes a gente não tem paciência, mas igual eu vejo muita gente falar, por exemplo, eu não ouço funk, eu não ouço sertanejo, porque isso é cheio de preconceitos para a música popular brasileira. Vai reclamar que é música popular brasileira? Vão reclamar. Mas é música popular brasileira. Por quê? É uma música feita por pessoas brasileiras. Então, ela é uma música popular brasileira. E todas essas músicas trazem alguma realidade. Da mesma forma que a música sertaneja pode trazer realidades muito bonitas do interior, ela também explana formas muito homofóbicas de pensar, porque são comuns à comunidade sertaneja. Mas é importante conhecer o que essa comunidade pensa para entender como lidar com eles, como trabalhar e como abrir o diálogo. E o funk faz a mesma coisa, mostrando muita coisa para a gente da realidade, de uma realidade que a gente não conhece, que são as realidades das favelas. E a gente não está disposto a ouvir. Ver o funk falar de muita obscenidade e tal, e aí na festa dança, mas na hora de você ouvir um rap, um funk, e prestar atenção no que a letra está falando, MC Carol fala muito, é uma crítica social muito pesada. É a mesma coisa Emicida e Criolo, mas Emicida e Criolo já é diferente, porque é rap, não é funk, não é putaria, tal. Não sei nem se podia falar isso, mas assim, não é, enfim, não é aquela bagunça, né? Mas na bagunça você também tem, porque isso é um retrato do que essas pessoas estão vivendo, é um retrato do que elas enxergam. E é importante a gente abrir os olhos e ouvidos para esse universo paralelo que acontece a nós, né? Assim, em todos os sentidos. Obrigado. Se não tiver alguma pergunta, pode deixar a vontade de perguntar, se quiser fazer igual a Vitória, vir aqui falar, sinta-se à vontade. Seguindo aqui. Eu tenho uma pergunta. Bom, seguinte, primeiro estou adorando, tá? Então, é ótimo ter a presença de vocês aqui, falas muito importantes pra gente. E aí são duas perguntinhas assim, mas se quiserem passar por ela mais rápido, tudo bem. Se vocês já pensaram em algum momento em desistir do curso ou da carreira por algum desses motivos mais, digamos, preconceituosos, tal, dessas dificuldades, vamos dizer assim, e quais características que vocês acham que vocês tiveram ou desenvolveram para percorrer essa jornada, para chegar onde vocês chegaram hoje, essas mulheres de sucesso. Inclusive, as duas são muito altas, viu? São mulherões, as duas têm mais de 1,80. O que a Ana falou, e eu lembrei, nossa, as duas são mulherões mesmo, em todos os sentidos possíveis. Aí, se me permite, Ana Marta, até uma pergunta do nosso roteiro aqui, já acrescentando, acho que também próximo você perguntou, se vocês acham que vocês têm algum diferencial que fez com que vocês chegassem onde vocês chegaram. E qual seria esse diferencial? Eu começo? Pode começar, né? Dá um tempinho para Ana falar. Eu nunca pensei em largar a engenharia, assim. Eu nunca pensei em deixar de trabalhar. Eu gosto também de outras coisas. Isso é um fato. Eu gosto de uma área de outras coisas, bem de moda, essas coisas assim. Então, mas eu nunca penso. Eu sempre penso em fazer junto, entendeu? Não sei se isso também é uma ocupação, né? De fazer várias coisas ao mesmo tempo, né?
Acho que nesse sentido de largar mesmo, que não, eu nunca pensei. A segunda pergunta que você fez, Ana Marta, eu esqueci agora. É mais ou menos a mesma que o Lucas fez, assim, qual característica, ele perguntou de diferencial, né? Eu perguntei qual característica que vocês acham que vocês têm para chegar onde vocês chegaram, ou que desenvolveram nesse período, que vocês acham, assim, para o pessoal, o que é fundamental, vocês acham, trabalhar, assim, para ter sucesso? Não que seria uma receita de sucesso, porque cada um é cada um, né? Mas características que são fundamentais, assim. Eu acho que para ter uma empresa, né, você tem que estar preparado emocionalmente aqui no Brasil, né? Sempre um sobe e desce. Então, assim, acho que o caminho mais fácil hoje para você ter uma estabilidade, não digo que percorrer esse caminho mais fácil, é você realmente trabalhar para uma empresa ou ser um concursado público, né? Não estou dizendo que você não tenha que ter uma empresa, mas saiba que é sempre uma gangorra. Por mais que eu tenha um chefe que esse que eu trabalhei, né, nessa empresa também de água efluentes, ele vendeu a empresa para uma empresa alemã. Enfim, ele ficou podre de rico. Só que ele faliu nesse trajeto umas 5, 6 vezes, né? Então, assim, era muito. Ele já tinha um histórico muito pesado, porque a gente tem várias coisas que são contra, né, que não nos favorecem mesmo, né? As próprias empresas, elas, hoje em dia, por exemplo, você tem prazos de pagamento muito longos, você não tem grandes financiamentos no banco, os juros são muito altos, você tem folha de funcionário, e aí você também é uma carga que você tem, né? Você tem funcionários trabalhando com você, porque você tem uma preocupação muito grande, né? Porque só você, que nem sou só eu hoje em dia. Então, beleza, né? Se amanhã eu tenho um emprego, eu faço minhas consultorias e ok, né? Então, acho que se você quer seguir uma carreira mesmo, assim, de ter uma empresa, você tem que estar constantemente traçando novos caminhos. Entendeu? Você tem que estar aberto a ser flexível e traçar novos caminhos, né? Independente disso, se você vai ser dono de empresa ou se você vai trabalhar numa empresa, se você vai ser um concursado, eu acho que você se atualizar é primordial, tecnicamente falando mesmo, né? Você se atualizar do que existe, até mesmo de oportunidade, de alternativas, de outros meios. Hoje a gente, que nem quando eu comecei na área de tratamento de efluentes, não se falava tanto em reuso, né? E hoje em dia a gente fala em reuso até para potabilidade, entendeu? Singapura abastece uma cidade inteira reusando o efluente sanitário, né? A gente tem também a PepsiCo mesmo, tem a batata Pringles, hoje é lavada toda com água, é só esgoto industrial, né? O efluente industrial que é tratado, mas ela não sei se vocês conhecem o processo, mas assim, para você fazer a batata, você tem que descascar a batata e depois ela passa por uma de picar, e tudo isso vai muita água, sempre, né? E aí, esse processo todo, depois, ele trata numa estação de tratamento de efluentes, que é uma tecnologia de ponta que existe, né? E que depois tem um monte de etapas para você não permitir que nada aconteça e contamine a batata, né? E você reusa essa água, né? Então, acho assim que você se atualizar, né? E estudar, né? Coisas assim que eu nunca fui uma aluna super exemplar, não, tá, gente? Eu não fui. Mas quando eu fui trabalhar com esse cara, parece que ele abriu um negócio assim na minha cabeça, sabe? Porque eu achava engenharia um porre, para falar a verdade para vocês, eu achava a faculdade um porre. E aí, quando eu fui, eu não me identificava muito com as matérias, assim, sabe? Era muito, sei lá, né? E eu gostava já na faculdade da área de meio ambiente, mas na minha época aí da Ana Marta, eu não lembro da gente ter matérias, sabe? Muito específicas para isso. Eu não tive muito contato. Então, o mundo abriu quando eu tive a oportunidade de fazer, né, o controle da poluição ambiental, e aí eu conheci um monte de gente que trabalhava com isso já,
Tem professor meu, tem estação de tratamento de água, influência no Brasil inteiro, fora do Brasil, América do Sul. Então, assim, que era gente muito renomada na época. Então, assim, aquilo abriu. Só que eu não ia conseguir ter chegado na engenharia de controle ambiental se eu não tivesse feito engenharia química, né? Então, tudo é uma travessia. O mais importante é você obter a experiência e não deixar passar a oportunidade, entendeu? Porque toda vez que você fica lá, que sua experiência é ruim, puta saco isso daqui, sabe? Você só mira naquilo que é ruim, você deixa passar uma oportunidade que poderia mudar aquela chave dentro de você, né? Até aproveitando, na hora que a Vitória estava falando, né, do governo, né, me veio na cabeça o seguinte: a resistência também, por exemplo, né, não é querendo ser muito otimista, mas a resistência, ela traz evidência. Que é mais do que o cara falar mal a evidência que ele trouxe para diversos assuntos. Né? Se você pegar em 2019, a parada gay aqui em São Paulo, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Era só indústria, todas as indústrias queriam estar lá com o logo, entendeu? Tipo, eu não sou a favor de você. A Pauli, a CIA, Riachuelo, todas essas lojas, elas se vestiram de parada gay. Não tinha um ponto na Paulista que não era... o negócio que você atravessava a rua, ele era das cores do arco-íris, entendeu? O semáforo lá, era das coisas do arco-íris que simboliza, né? A comunidade LGBTQIA+, né? Que a gente tem que falar tudo. Então, assim, isso também traz muita evidência. Assim, não, acho que mais importante é isso, sabe? Não deixar passar as oportunidades. Vai ter muitos, mas vai ter muita chatice, muita. Vai por mim, muita. Sabe? Como no relacionamento também tem, porque a gente não tem aquela propaganda de margarina que aparece na TV lá, no relacionamento pessoal da gente, com o nosso namorado, com o nosso marido. Não tem, né? É assim, 365 dias, vamos contar aí que é nas férias, que a gente tá muito mega feliz. No final de semana, nos outros dias né? E é a mesma coisa, né? A gente vai ter momentos de desânimo, a gente vai querer desanimar, desistir. O importante é a gente tocar para frente e passar por essa etapa, tá? Agora eu esqueci, foi a primeira pergunta. Se você já pensou em desistir do curso ou da carreira em algum momento, por alguma dificuldade desse universo. Então, não por isso, assim, eu não trabalho mais com obra, foi uma decisão muito consciente de não mexer mais com obra, mas não por causa das dificuldades de ser uma eventual minoria, mas sim por causa das dificuldades da rotina de obra, porque rotina de obra é pancadaria, é sol, terra, poeira, em pé o dia inteiro, botina apertando, calor, um terror, suar o tempo inteiro, e aí era assim, você tem que estar completamente apresentável para conversar com o seu cliente, que altíssimo padrão, obras milionárias, e tá vivendo a realidade de subir numa laje e concretar aquela laje. Então, assim, no mesmo dia, você tinha que estar no salto, maquiada, arrumada, de terno e tudo, e tá lá na obra de calça jeans, botina, coberta de terra da cabeça aos pés. Então, assim, essa realidade foi uma realidade que eu me dava muito bem, eu gosto muito de obra, mas foi uma realidade que foi cansando, foi, né, assim, foi estressando o corpo, foi deixando cansado, eu fui sentindo os efeitos no meu corpo e no meu psicológico, dessa cobrança das duas pontas. Enfim, eu acho que tem que ter estômago, né, para encarar isso, assim. Da mesma forma que eu entendo a realidade de abrir empresa também não é fácil. Eu acho que trabalhar numa empresa, principalmente do ramo privado, é uma segurança. A carreira que eu escolhi para mim é isso. Eu penso em virar executiva, mas sim, continuar trabalhando para os outros, para eu continuar tendo meu salário caindo na minha conta todo mês.
é uma segurança, porque eu tive dentro de casa a realidade de ver um pai que quebrou no negócio. Então, eu sei exatamente a realidade disso e o quanto isso é estressante, o quanto isso é desgastante, o quanto é difícil. Então, por eu ter visto essa realidade, eu parti para outra pegada, assim, por escolha pessoal mesmo. Mas eu acho que vai de cada um. Tem gente que está disposto ao risco e quer a emoção, né? Tá atrás disso. E se é isso que faz seu coração bater, vai embora. É isso mesmo, investe e que tá tudo certo. Eu acho que o negócio, quando é feito com muito amor e muito carinho, muita dedicação, com certeza vai dar certo. De algum jeito, mesmo que não seja do jeito que a gente pensou. Eventualmente, os caminhos vão levar a gente para um lugar que dá certo, que funciona. E agora, quanto às qualidades, enfim, né, características, diferencial, eu acho, mas para tudo, né, não só para trabalho, mas eu acho que a humildade é essencial, assim, da gente saber reconhecer a ajuda das pessoas que fizeram a gente chegar onde a gente está, desde a mãe da gente até a faxineira, que trabalhou na empresa que você mal ia lá, porque você só, no meu caso, por exemplo, eu ficava na obra, assim, a maior parte do tempo, então eu ia bem menos na empresa, mas tinha uma faxineira lá na empresa, e ela facilitava a minha ajuda também. Então, a gente achar que a gente chegou no lugar sozinho é uma mentira. Nunca vai ser uma verdade, ninguém nunca está sozinho. Vivemos em sociedade e compartilhamos a maioria das coisas que fazemos. Então, a gente nunca chega sozinho nos lugares. E ter a humildade de reconhecer isso, eu acho que é a chave para o sucesso, sabe? Chegar na empresa, dar bom dia para todo mundo. Todo mundo. Isso faz uma diferença. Muda o astral das pessoas. Aqui, os europeus não têm essa mania. Eu não vou falar os europeus de uma forma geral, mas os húngaros não cumprimentam. Não cumprimentam, não dão Feliz Dia da Mulher, não dão Feliz Páscoa, não dão Feliz Natal, não botam assinatura de comemorativa nos e-mails, nada. O pessoal é extremamente frio. No primeiro ano que eu estava aqui, eu fiz biscoito de Natal para 60 pessoas no escritório. Das pessoas que tinham, vamos falar assim, mais contato comigo. A comunidade brasileira, que nós somos 12, 15, e as pessoas que estavam ali mais no meu dia a dia. A maioria dessas pessoas nunca tinha sido nem apresentada para mim. Mas eles sentam do meu lado. Eu sei quem eles são visualmente, eu sei o nome das pessoas, mas eles nunca foram apresentados para mim, porque eu não respondo nem para a Europa, eu respondo para Américas. Então, a minha chefia não senta na Hungria, não está aqui na sede da Europa. Tá todo mundo lá nos Estados Unidos. Ninguém conhece ninguém conhece meu gerente. E aí, enfim, eu sou meio avulsona ali na turma. E eu, numa equipe de 80 pessoas no business da hidráulica, só tem eu e um cara turco que somos de fora da União Europeia. O resto, todo mundo é europeu. E desse todo mundo, os outros 78, né, vamos falar assim, 75 são húngaros. Os 3 que não são húngaros são 2 diretores e uma gerente de altíssimo cargo. Então, assim, são pessoas que não são do nosso convívio, ou seja, as pessoas do meu convívio são todas húngaras. E eu fiz esse biscoitinho e eu fiz questão de escrever na língua que eu sabia, nas línguas que eu sabia que a pessoa falava. Então, eu escrevi em húngaro e em inglês para quem falava húngaro e inglês. Para quem era do Customer Support de alemão, eu escrevi húngaro, inglês e alemão. Para quem era o Customer Support da França, eu escrevi húngaro, inglês e francês. Tudo, Feliz Natal. Eu escrevi a mesma frase em 3 línguas. Mas eu queria que elas vissem que era para ela aquilo ali. Não, eu não fiz uma coisa para qualquer pessoa e deixei na mesa dela. Eu queria que ela visse que foi para ela. Eu tenho uma prima que trabalha aqui na mesma unidade que eu e que também se chama Ana Gzibowski. Metade dos e-mails de agradecimento foi para a caixa dela. Porque as pessoas não me conhecem e não sabem meu nome completo. Então, isso aconteceu. Mesmo que eu tenha escrito meu nome completo, eles bateram o olho, Gzibowski, as pessoas não me conhecem a ponto de não saber que eu tenho uma prima que tem o mesmo nome que eu, que trabalha na mesma unidade que eu na empresa. E mandaram o e-mail para a Ana errada. Então, isso aconteceu. Aconteceu de diversos deles virarem assim, ó, um pro outro e falar assim, você tá vendo um negocinho desse aqui? Aí o outro vai falar assim, foi ela, viu?
que deu e apontar na minha frente. E eu caía na risada, porque aí o outro olhava, nossa, desculpa, muito obrigada. Mas isso quebrou um gelo com todo mundo, porque aí eu era uma pessoa externa, né? E de repente eu virei uma persona interessante, assim, para todo mundo. Nossa, que legal, muito obrigada, tal. Mas não fiz com a intenção de puxação de saco. Eu fiz com a intenção de me tornar uma pessoa que eles conhecessem, de eu me apresentar e eles poderem se apresentar para mim, porque já tinha um ano que a gente estava trabalhando junto, então a situação já estava ficando chata, né, assim, a gente não se conhecia até agora. E aí foi pensando nisso, então isso quebra gelo, sabe, a gente tem essa boa vontade de querer fazer as coisas, de querer trabalhar em equipe, de querer ajudar, isso ajuda demais em qualquer contexto, sempre que alguém te procura. Se você já atende essa pessoa falando assim, como eu posso te ajudar hoje? Acabou. Nunca vai ter uma pessoa que vai olhar para você e falar assim, não, aquela ali é difícil demais. Por quê? Porque a sua intenção é ajudar e é assim que você está se posicionando. Então, eu me vejo na engenharia como uma facilitadora. É assim que eu me entendo, sabe? E eu quero facilitar o trabalho de todo mundo. Então, quando a gente se coloca dessa forma, entendendo que a nossa posição e a nossa obrigação é fazer o trabalho de todos mais fácil, eu acho que a gente resolve muitos dos nossos problemas. Agora, o diferencial, que eu não acho que é nem um diferencial, eu acho que é a obrigação, é ser competente, né, gente? A gente não pode sair falando as coisas que a gente não sabe. Então, se você não sabe, pergunta. E se você sabe, saiba com segurança. Não, tipo, quanto é isso aqui? Isso, tem certeza? Não. Então, se você não tem certeza, fala, vou pesquisar e te devolvo sua resposta. Não fala bobagem, porque isso faz as pessoas perderem confiança. Sem dúvida, né? Ok, muito obrigada. Agora a gente está chegando no final do evento, vai dar às 8h30. Aí eu gostaria que você, Daniela, e você, Ana, depois dessem as considerações finais. Eu gostaria de lembrar também a todos que se inscrevam no evento, avaliem a gente. É muito importante esse feedback de vocês. E obrigado por estar presente até agora. Daniela, se quiser fazer... Obrigada, pessoal. Obrigada aí pelo convite mais uma vez. Bom, meu e-mail é daniela@maissustentabilidade, são 2 S mesmo, .com.br. Estou à disposição aí para quem quiser trabalhar na área de meio ambiente. De tratamento de água efluente, se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, eu adoro falar sobre esse assunto, sobre esse tema. E muito obrigada pelo convite, eu adorei conhecer a Ana Clara, adorei estar com a Ana Marta, e adorei todo mundo que está aqui. Obrigada mesmo. O prazer é todo nosso, né? Muito obrigado. Eu, da mesma forma, agradeço muito a plataforma, a oportunidade, o convite, o tratamento do Lucas com a gente, que acho que foi também uma gracinha, uma delicadeza, assim, na forma de lidar com a gente, muito atencioso, muito educado. Coloco também meu e-mail à disposição. Não posso prometer vagas de emprego, mas quem tiver mais interesse, quiser saber, enfim, mais sobre a experiência de trabalhar aqui, ou enfim, quiser também abrir um caminho, vou jogar meu e-mail aqui no chat, e também podem me procurar no LinkedIn, vou deixar também o meu contato aqui, enfim, estamos aí abertos para manter o diálogo e conversar e ouvir, principalmente. Né? Muito obrigada mais uma vez, e boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo, muito obrigado por participar do nosso evento. Espero que tenhamos atendido as expectativas de todo mundo. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com todo mundo aqui. E é isso. Boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite, obrigada. Tchau, obrigada. Foi ótimo. Obrigada.